Olá, meus amigos leitores. Hoje, Don Green, mais que um milionário. Olha que interessante. Eu estava conversando com um colega esses dias e ele falando assim: olha, com esses coaches, esse pessoal aí que fica vendendo riqueza, nunca enriqueceu ninguém. Eu falei assim: olha, não posso citar nenhum exemplo de quem enriqueceu seguindo a filosofia de quem vende livros para enriquecer, ou de quem vende filosofias do enriquecimento. Mas o Napoleão Hill, assim, ele é um cara diferenciado, né? Há mais de 100 anos fazendo isso, mas eu não tinha referência. E cá está a referência. Olha só como é que é coincidência, né? Eu não argumentei muito, porque seguindo a filosofia da Loren, eu simplesmente não falo daquilo que eu não sei. Aqui eu falo de livros. E eu falo do que os autores falam nos livros. Mas alguém que enriqueceu pela filosofia do enriquecimento, eu não tinha a referência. Mas agora eu tenho. Então, Loren, muito obrigado pela dica. E Don Green, muito obrigado pelo exemplo. Ele, então, enriqueceu seguindo a filosofia do enriquecimento, os 16 passos da lei do triunfo do Napoleão Hill. E hoje nós vamos falar sobre o livro dele. Bacana, né? Nossa, veio assim na esquina. Lançado em 2019 pela editora Citadel. Nessa minha edição também de 2019, 228 páginas. Tá vendo? A gente lê de tudo, né? Você vai ler um cara que está citando como enriquecer de um cara que citou como enriquecer, tá vendo? Ele já está na segunda geração. E aqui ele vai citar 1 milhão de exemplos de como fazer isso, inclusive de como ele aplicou na vida dele e de como outras pessoas também enriqueceram seguindo as leis de Napoleão Hill. Legal, né? 17 capítulos. Ele vai falar simplesmente que você não vai ficar rico seguindo as leis aqui, mas se você aplicar as leis, você pode com certeza mudar de vida. Isso eu falo em todos os vídeos de filosofia ou simplesmente de administração financeira. Com certeza você entender sobre o dinheiro faz com que você se torne uma pessoa melhor. Ainda que você não enriqueça, você consegue colocar em prática e ter uma vida um pouco mais tranquila. Mas a ideia, então, é que ele aplicou essa filosofia na vida dele e eu vou passar isso para você hoje para que você também aplique na sua vida. Olha que legal. Aqui no prefácio, então, ele vai dizer que hoje, assim, na época que ele escreveu, ele simplesmente é o CEO da Fundação Napoleão Hill. Porque, se você não sabe, Napoleão Hill já não é mais vivo, né? O homem aí seria mais que centenário. Mas o legado que ele deixou para nós faz impacto na vida de muitas pessoas. Nessa sessão de agradecimentos, então, ele vai dizer que ele recebeu milhares de pedidos para que ele pudesse contar a experiência dele com o Napoleão Hill, ou com a filosofia do Napoleão Hill, com a história, com as 16 leis do triunfo. E é interessante porque ele vai dizer assim, que o que ele pode aproveitar ao máximo, o máximo que ele pode falar, ou a filosofia final, resumindo ali, é aprender com os próprios erros. Olha que legal. Interessante, né? E ainda mais aprender com os erros dos outros. E cá estamos com grandes histórias dele para que você possa aplicar na sua vida também e aprender com os seus erros e os erros dele. Legal. Na introdução ele vai falar que você só pode falar do que você vive. Então ele cita aqui os exemplos da vida dele. Eu achei legal porque o Napoleão Hill ele vai citar exemplos de muitas outras pessoas ali, e a maioria dos livros fazem isso, né? Citam exemplos dos outros. E aqui ele vai falar, toda vez que ele cita o exemplo dele, que não é para glória própria ou para se vangloriar daquilo que ele conquistou, não é por ego. Mas, por exemplo, didático. Eu gostei disso e eu faço isso aqui no canal, né? Eu prefiro citar os meus exemplos, porque, enfim, eu mostro como eu acertei e como eu errei. Quando não tem, eu cito o de outro, ou geralmente uma parábola. Mas os livros fazem assim, cita o exemplo dos outros, então na introdução ele vai falar que ele cita o exemplo dele. Então ele vai falar assim, olha, não fale do que você não viveu. Mas aí a gente pode citar exemplos dos outros, igual eu não vivi a história dele, mas eu posso falar da história dele. Ele vai dizer então que todos os lucros desse livro, então vou deixar bem bonito aqui para você também comprar, ele simplesmente angariou para beneficiar bolsas de estudos em universidades. Olha que bacana, um trabalho bem filantrópico. Então ele doou todo o lucro disso porque ele não precisava. Ele simplesmente escreveu para ajudar os outros que precisavam desse conhecimento. Pô, achei isso bem, bem altruísta. Capítulo 1 ele vai dizer qual é a fórmula mágica então. Ele vai dizer que ele é filho de mineiro, da carvoaria, que os pais mal tinham estudos, mas ele, através do esforço do pai, conseguiu ter uma formação bancária. Olha que bacana, é a mesma formação da minha, né? Atualmente eu estou nessa área aí de economia na parte bancária. Gostei de saber que ele já saiu dessa área, então de repente eu nem consigo ficar muito tempo. Mas ele vai citar então que o livro do Napoleão Hill, Quem Pensa e Enriquece, foi um dos 9 livros mais vendidos de toda a história e que mais tiveram notoriedade na humanidade. Olha que legal, então esse livro aqui fica de recomendação para vocês. Eu já li, de repente até trago aqui no canal, eu já trouxe alguns livros do Napoleão Hill e agora estou trazendo de terceiros falando do Napoleão Hill, porque o Napoleão Hill já é bem famoso. Mas esse aqui é bem, bem interessante mesmo. Fica aí a dica, de repente a gente traz aqui para a gente conversar sobre Napoleão Hill. Ele vai falar então que riqueza é uma questão de disciplina, que todos podem ser ricos se forem disciplinados. Aí é claro, obviamente, que uns mais ricos do que outros, mas a ideia é que ninguém tenha pobreza. E a riqueza, a definição de riqueza dele aqui, é justamente você conseguir ganhar mais do que aquilo que você precisa para manter o teu padrão de vida. Você tem uma fonte de renda ali que vai continuar mantendo você pelo teu... A gente chama isso de liberdade financeira, né? Mas ele vai chamar de riqueza, enfim, cada um dentro do seu contexto. Ele vai falar então que os princípios de ser bem-sucedido eles são imutáveis. Desde quando o Napoleão Hill escreveu até hoje, são os mesmos princípios.
Para você produzir essa riqueza, basta você seguir aqueles passos. E o que acontece, a diferença entre por que você não enriquece e ele consegue enriquecer é a disciplina. Olha que exemplo bacana. Você quer ficar musculoso, você sabe como ficar musculoso, você quer ficar inteligente, você sabe como ficar inteligente. Como é que faz? É lendo livros, é indo para academia. Então, para você ter o corpo que você deseja, você quer ficar magro, é fazendo dieta, é parando de comer, é simplesmente fazendo exercício, quer ficar inteligente, é lendo livros, vendo seminários, é assistindo meus vídeos aqui. Ah, joinha para você vai ficar muito inteligente assistindo os vídeos aqui. Só que você não faz. Você sabe o passo, mas você não executa. Então ele está dizendo aqui que tem os passos aqui. E os passos que ele vai citar aqui foi como ele aplicou na vida dele as leis do triunfo de Napoleão Hill. Só que ele aplicou. E se você aplicar também, você também tem um resultado melhor do que você está tendo hoje. Não vai ter o mesmo resultado que ele, porque enfim, o cara está nos Estados Unidos e no Brasil as coisas são mais difíceis. O imposto aqui come tudo. Mas você pode ter uma vida muito melhor do que você tem hoje. A ideia, então, é você entender que a crença, a tua habilidade de acreditar em alguma coisa, ela pode tornar o seu sonho realidade. O primeiro passo aqui é entender que você tem um sonho. E você entender que esse sonho pode se tornar real à medida que você trabalha em cima dele. Nós vamos falar bastante sobre essa questão de objetivo e propósito aqui nesse livro. Bom, ele vai dizer então que tudo começa pelo princípio. Se você tem que ter um sonho, você tem que começar por algum lugar. Mesmo que você comece errado, comece tortuoso, você comece e depois mude os caminhos, mas que você comece. De fato, o feito é melhor do que o não feito. Então ele vai dizer que a natureza, Deus criou a natureza, e dentro das leis naturais existe tudo o que você precisa para ser útil e ser feliz. Então você tem que encontrar a sua utilidade no universo, na vida das pessoas ao seu redor e na sociedade. E essa utilidade tem que te deixar feliz. Afinal de contas, se você não está feliz com a sua utilidade, essa não é a sua utilidade. A questão de felicitar-se pelo que você executa depende apenas de você. Se você não está feliz com o que você faz, faça outra coisa que te deixa feliz. Não gosta do seu trabalho, mude. Mas a ideia então é trabalho. Desde que o homem pecou e ele recebeu ali a sua punição com o suor da terra, ele vai comer, é assim até hoje. Então você tem que trabalhar, e de preferência trabalhar no que gosta, para que você consiga angariar sucesso naquilo que você faz. Então ele vai dizer que sim, que você tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo do seu trabalho? Se você não tem o objetivo do trabalho que você executa, você pode ter certeza que você está alcançando o objetivo de uma outra pessoa. Qual é o teu objetivo? É ganhar um salário no final do mês para comer. Então você está realizando o objetivo de alguém. Você pode ter certeza que o pai dele, por exemplo, que trabalhava na carvoaria, o objetivo era retirar carvão e essa empresa de carvão era abastecer alguma coisa e o dono estava atingindo o seu objetivo através do funcionário. É assim que funciona. Se você não tem um objetivo, você está atingindo o objetivo de alguém. Beleza? Isso é bem interessante. Agora, falando para você que já parou, meditou, entendeu qual é o teu objetivo, qual é o teu propósito, o que você veio fazer, o que você é útil e feliz sendo naquela utilidade, então ele vai dizer para você que esse objetivo é extremamente valioso. Um navegador, um capitão de um barco, ele tem uma rota, ele tem um mapa, ele sabe para onde ele está indo. E aquele mapa é o objetivo dele. Se ele sabe onde ele está indo, ele precisa guardar aquele objetivo com bastante cuidado, bastante carinho. Então, você não sabe nem só qual é o objetivo, mas quando você souber, guarde com carinho, com atenção. Ele vai dizer para você deixar bem definido, para você entender exatamente o que você quer. Porque se você não entender, você não tem como chegar lá. E justamente o sucesso, olha que interessante, é a jornada para chegar nesse objetivo. Caramba! Sucesso é o trajeto que você vai executar. Muitas pessoas atingiram o sucesso, mas não chegaram no seu objetivo. Porque o sucesso é você fazer bem. E muitas vezes esse objetivo ele é altruísta. E quando você tem um objetivo egoísta, é muito mais difícil de você realizar. Porque geralmente é voltado somente para você e você acaba destruindo as pessoas ao seu redor. E quando esse objetivo é altruísta, você agrega valor. As outras pessoas juntam no seu sonho como um sonho único e completam algo maior, algo transcendental. Porque se a felicidade é ser útil durante o trajeto, que é o sucesso, atingindo o seu objetivo, se você tiver algo para beneficiar os outros, outros vão atingir sua causa, então vai ser mais fácil você chegar lá. Aquele velho ditado, né? Você quer chegar longe, você vai acompanhado. Quer ir rápido, vai sozinho. Capítulo 2, sucesso, vai dar 5 passos aqui interessantes. Ele vai dizer que o primeiro passo tem que ter um desejo de ser melhor. Se você não desejar ser uma pessoa melhor, esquece sucesso para você. Sucesso é, se você não tem sucesso como você é hoje, então você nunca vai conseguir sucesso amanhã. Para você conseguir sucesso amanhã, você tem que ser uma pessoa melhor do que você é hoje. Então o primeiro passo é esse. O segundo passo é acreditar que você consegue chegar lá. Você consegue ser uma pessoa melhor. Assim como o terceiro, você vai falar para agir de acordo com aquilo que você acredita. Se você não tem uma ação dentro do que você acredita, então você não acredita. Porque para acreditar, você tem que agir dentro do que você pensa. Afinal de contas, a consequência é o resultado da sua ação, da causa e efeito. Vamos falar mais isso na frente. Mas o efeito é justamente a consequência dessa ação que é baseada no que você acredita. O ponto 4 é o feedback. Executa, deu errado, para, medita onde eu errei, onde eu posso melhorar, onde eu posso mudar, e aquele desejo de melhorar fica mais pungente quando você entende que você errou, e todo sucesso faz parte, o entristecimento, a desventura,
o erro, a falha, a queda. Todo mundo que chegou lá falhou. E eu vou deixar esse pensamento no chat para vocês. Todo mundo que atingiu o sucesso, ele atingiu mediante vários erros, várias quedas e vários tropeços. É difícil você se levantar depois do erro, mas é possível. E quem chegou lá no sucesso, se você tiver o prazer de conversar com quem alcançou o seu sucesso do seu trajetória através do seu objetivo, ele vai contar milhões de erros para você. Uns hilários. Eu ri porque eu lembrei de alguns meus. São icônicos. Enfim, o último ponto do sucesso, ele vai falar para repetição. Faz todo o processo, errou, faz de novo. Feedback, erro, volta, acerto, erro, e vai continuando e assim por diante. E a partir desse feedback, dessa repetição dos erros, você vai gerar bons hábitos. Bons hábitos você errou, entende que aquilo está errado, muda e gera um hábito melhor de fazer aquilo correto da próxima vez. Então você tem que ter bons hábitos para ter um sucesso. É interessante que nós vamos falar mais à frente exatamente sobre a questão desses bons hábitos de pessoas de sucesso. Isso é bem legal, hein? Capítulo 3 vai falar da diversidade no fracasso, porque o caminho ele tem obstáculos. E se a pessoa que ele percorreu o trajeto do seu objetivo e não tinha obstáculos, ele não chegou a lugar nenhum. Pode ter certeza que ele está no mesmo lugar. Andou em volta em círculos. Se o objetivo está longe e o caminho é o sucesso, se não tem obstáculos, você não vai chegar lá. Os obstáculos é justamente o que faz você se tornar mais forte. Eu falei isso no livro do Sêneca, justamente porque quando você ultrapassa aquela dificuldade, você se torna alguém mais virtuoso. E é essa virtuosidade que faz você alcançar o sucesso durante o trajeto do teu objetivo. Olha que interessante. Então, sem a adversidade, você não se torna uma pessoa melhor. Então, a partir de hoje, quando você tiver uma pendenga, você vai falar assim, oh Deus, muito obrigado. Porque com este problema, eu poderia atingir a virtuosidade que vai fazer eu chegar no meu objetivo e ter sucesso no trajeto. Top demais. Gostei dessa parte dele aqui. Já mudou meu conselho, já vou botar em prática. Ele vai dizer então que não existe quem não erre. Você vai conversar com qualquer pessoa que você quiser do universo, ele vai contar algum erro da vida dele. E, bacana, com os erros dele você já pode aprender. Opa, já não erra no que ele errou. Ele vai dizer então que o erro não é um problema. O problema está no teu ponto de vista do erro. Então a perspectiva pelo qual você enxerga o teu erro é que torna aquele erro um problema. Aquele erro pode se tornar simplesmente um trampolim para você chegar no teu sucesso. Então você tem que observar aquele erro como um aprendizado. Se você olhar como um ponto de fracasso e de desistência, aí você nunca vai chegar lá. Tudo depende do teu esforço. Olha que dica que ele dá legal. Você é um funcionário de uma empresa. Se você fizer um esforço extra de manhã, chega 15 minutos antes, um esforço extra no final do dia, 15 minutos depois, você vai se destacar longamente do resto da equipe. Olha que interessante, um pouquinho antes, um pouquinho depois, você já vai ser um funcionário exemplar. Já vai ser um funcionário diferente dos outros. Então, assim, o que ele está dizendo é que para se destacar onde você está, é fácil. Se você é funcionário, faça um pouquinho além do que é pedido. Na Bíblia já disse para você andar 2 léguas para quem pede para andar apenas uma. O que ele está dizendo é, faça um pouquinho além do solicitado. É interessante porque você consegue se destacar onde você está. E isso até no teu meio. Porque se você faz um pouco além, então dá tudo certo na sua vida. Por quê? Porque você vai mostrar interesse, vai mostrar paixão naquilo que você vai falar. E essa questão da paixão eu vou falar mais à frente. Capítulo 5 ele vai falar de livros. Quais são os bons livros para se ler? Ele vai dizer que os livros são de biografia, porque você vai aprender como as pessoas que atingiram o sucesso chegaram lá. Então este livro aqui, meio biográfico, vai contar um pouco do sucesso dele. Eu não trouxe a história dele, eu trouxe porque a história dele está bem jogada, ele vai contar só casos isolados, mas vai trazer aqui um conceito de como ele aplicou na vida dele. Então, vale a pena. Mas eu tenho outros livros conceituais. Por exemplo, o Flávio Augusto, do Ponto de Inflexão, a biografia dele é meio mística, meio mágica. Ele simplesmente, tudo que ele faz, deu certo. A pendenga que ele passou, sucesso. Ah, porque eu fiz isso aqui bilhões. Então, assim, tem livros biográficos que são, você vê ali que é muito tendencioso, não é tão fácil assim, eu vou pegar 6 contas bancárias, eu vou pegar cheque especial de roda direito, eu vou abrir uma empresa do qual eu não conheço, não falo inglês e simplesmente vou ficar bilionário. Não chega nessa dica. Mas o que a gente tem aqui, por exemplo, do Barsi, é uma biografia interessante, que vai contar do ponto de vista dele, os erros e os acertos, e como que ele mudou a história da vida dele, fazendo 1,5 milhão de dividendos diários. Olha que interessante. Então tem biografias que você pode simplesmente falar assim, isso aqui não caiu muito bem. Ou seja, retém o que é bom, que é o lema desse canal, né? Retém o que é bom. Mas leia de tudo. Então ele vai falar para você ler biografias e aprender como ter sucesso com as pessoas que já tiveram sucesso. Para que reinventar a roda? Se o cara fez um negócio e deu certo, faça a mesma coisa. A gente chama isso aqui, vou chamar de modelagem. Modelagem. Eu falei aqui porque eu ia falar de coach, né? Mas eu quero tirar essa ideia. Modelagem. Se o cara fez e deu certo para ele, qual a possibilidade de dar certo para você? É altíssima. Eram outros tempos, eram outros momentos, mas você pode reter o que é bom e aplicar na sua vida. Então, por isso que ele vai falar para você ler justamente essas biografias. Aqui no livro
Quem Convence Enriquece, o Napoleon Hill, por exemplo, ele vai falar sobre outras propostas, sobre esse propósito de desenvolvimento da fé. Ele vai citar isso aqui, ele vai citar justamente esse livro. Porque quando você tem que entender que onde você está é resultado das escolhas que você fez. E essa escolha que você fez, que levou você até lá, tem uma consequência. Hoje você está aí, sentado, vendo meu vídeo. A escolha que você fez de assistir esse vídeo vai tornar você uma pessoa melhor, porque você vai reter um conhecimento que vai tornar você uma pessoa melhor. Agora, se você tiver a escolha de simplesmente ficar jogando joguinho, ficar assistindo besteira, esse resultado vai levar você para onde? Então, as suas atitudes levam você para algum lugar. Então, ele vai dizer nesse livro que você tem 2 envelopes. Um envelope contém todas as bênçãos que você pode receber se você tomar atitudes corretas. E tem outro envelope que você vai ter só as consequências das atitudes erradas. E qual envelope você escolhe? Se você escolhe o envelope das bênçãos, é porque você não tem atitude para ter o resultado das bênçãos. Tá entendendo? Muito legal esse livro aqui. É justamente isso que ele vai falar ali no capítulo 4 sobre esse livro. E eu já falei do capítulo 5, que eu pulei, das biografias, porque justamente eu queria falar da biografia do Barsi. Essa questão dos envelopes baseado no aprendizado da história alheia. Capítulo 6 vai falar de desejo e disciplina. Então ele vai falar para você olhar no espelho e ver o que você enxerga. Isso é interessante. Você gosta do que você está vendo? Olhe para você mesmo e diga assim, qual o maior desejo da minha vida? E diga, qual que desejo é esse? Qual que é o maior desejo? O teu maior sonho, a tua maior realização, o que você quer nesse momento? Você sabe quais decisões que você precisa tomar para chegar lá? Se você não tivesse medo para chegar lá, o que você faria? Se você tivesse todo o recurso do mundo para chegar lá, que decisão você tomaria? É interessante esse capítulo 6, porque justamente ele vai trazer essa concepção do que você tem que fazer para que você possa alcançar esse objetivo. Aí no capítulo 7 ele vai falar justamente de objetivo. Quando que você vai colocar esse objetivo em prática? Ele vai dizer que no calendário não existe um dia, tem que ter a data. Engraçado que eu falei exatamente isso no livro do Daniel Ribeiro. É um livro mais antigo do que esse, então a gente não pode falar que um copiou o outro. Mas pode. Tanto faz. O importante é que eu acabei de falar desse livro aqui, não existe um dia no calendário. Tem que botar por escrito. O objetivo de uma pessoa é um objetivo real. Você tem que ter um objetivo que ele é pessoal, não é de outra pessoa. O objetivo é somente seu, é aquilo que você quer alcançar. Ele tem que ser algo tangente, algo possível. Já pensou você por 60 anos querer ser jogador da NBA? Não é um objetivo muito real. Então você tem que ter um objetivo pessoal, real e por escrito. Você tem que saber aquilo que você quer. A ideia do escrito é que você passe, leia, entenda, deseje, sonhe, leia de novo, sonhe mais uma vez, crie objetivos novos e a gente vai falar sobre a questão de sonhar. Capítulo 8, hábitos e perseverança. Ele vai falar que os hábitos dos grandes homens podem ser modelados, que eu já dei a pincelada ali no capítulo anterior, justamente para você imitar as pessoas de sucesso. Então, quando você pega uma biografia, você consegue entender aquilo que ele fez e você aprender com isso. Esse setor aqui embaixo aqui, ó, é tudo biografia, ó. Todas as biografias. Eu gosto de biografia, eu gosto de entender o que a pessoa pensa. Esse cara que inclusive está em alta no momento, eu preciso ler o livro dele. Calma, vai chegar lá. Mas aqui nós já lemos a do Barsi. Nós podemos colocar em prática aquilo que aprendemos dele. E você pode colocar em prática aquilo que aprendeu aqui nesse canal. Capítulo 9, frugalidade e autossuficiência. No Homem Mais Rico da Babilônia, ensino tudo sobre frugalidade, como poupar, investir, como gastar. Esse livro é bem legal. Vou deixar no card para você. Clica, assiste, porque o capítulo 7, 9 vai falar sobre essa frugalidade. Eu já ensinei aqui, então eu vou deixar o gancho para você saber como poupar, economizar e investir. Sobre autossuficiência, eu falei no livro do Maquiavel, na Lei 13. Davi foi lutar contra Saul e ele precisava de uma armadura, segundo o ponto de vista desse rei, e ele lhe deu a própria armadura. E Davi viu que a armadura era pesada, não conseguia se movimentar, as peças caíam, a espada era larga, ele disse, não vou. O que ele quer dizer? Lute as suas próprias batalhas, lute as suas lutas da sua maneira, lute por si mesmo, não dependa dos outros. No capítulo seguinte nós vamos aprender como pedir ajuda, mas o que ele está dizendo aqui, o que Maquiavel disse nesse capítulo, é que você tem que ser autossuficiente. Encare os seus desafios, os seus problemas, resolva suas pendengas sozinho, se vira, mano, você tem tudo para dar certo. Vá lá, não conseguiu, vá de novo, tente mais uma vez. No meu mestrado, meu professor me deu uma tese tão difícil, eu falei, bicho, eu não entendo o que está escrito aqui. E eu entendi pouco do que ele falava, porque ele era peruano. Ele falou para mim assim, ó, lê 10 vezes por dia. 10 vezes por dia. Eu falei, bicho, mas não entendo. Cala a boca. Só lê. Eu falei assim, ó, mestre, vou ler. Li uma, não entendi nada, 2, 3, 10, 20. Sabe qual foi a minha tese de mestrado? Exatamente o texto que eu li 10 vezes por dia. Eu não só entendi, compreendi, como fiz uma tese inteira em cima daquele trabalho, associando os termos modernos da Bolsa de Valores. Olha só que interessante. A repetição, ela entra na tua mente, você aprende, você coloca em prática, o teu cérebro é impressionante. Você está num desafio,
entenda ele, lute contra ele, vença, se vira, faz você mesmo. No capítulo 10, ele vai falar aprendendo com os outros, onde eu falei sobre esse negócio de fazer por si mesmo, você pedir ajuda. Você é as pessoas com quem você convive, os livros que você lê. Você está lendo a historinha da carochinha? Então você vai ser um conto de fadas, parabéns, você vai casar com um príncipe encantado. Não, a realidade não é assim, por isso que a gente lê biografias. Para entender como é o mundo de verdade. O mundo não é um mundo místico, mágico de fantasia. Então, observe o que você lê. Claro que a gente lê de tudo, então a gente lê um pouco de fantasia, igual está do lado de cá. Mas a ideia é, leia coisas que vão te engrandecer. Ande com pessoas que vão te engrandecer e fazer você uma pessoa melhor. E dessas pessoas, você pode simplesmente aprender algo com elas e solicitar a ajuda delas. Você tem que entender que essas pessoas vão fazer você aprender, a você ganhar e a você compartilhar conhecimento. Porque esse é o processo do sucesso. Você aprende alguma coisa, você ganha recurso com essa coisa que você aprendeu, você compartilha. Então as pessoas que já têm sucesso, elas estão na parte de compartilhar, a parte do legado delas. O Napoleão Hill, ele deixou um extenso legado justamente com as pessoas que vão colaborar com você e você colaborar com os outros. Você está no processo de aprendizado. Então ele deixou um legado para você. E você vai deixar um legado para as pessoas quando você atingir o seu sucesso. Então solicitar ajuda não é para qualquer um, são para pessoas que atingiram esse patamar porque elas lutaram as suas próprias lutas e venceram sozinhas. Então quando você pedir ajuda para elas, assim como eu pedi ajuda do meu mentor, qual foi a ajuda que ele me deu? Leia 10 vezes por dia, até aprender. Só ler. E mesmo eu sem entender, eu segui a mentoria dele. Então, escolha os seus mentores. Quem é o teu mentor? Quem é que te dá as dicas de fazer o que é certo? E mesmo que você não entenda. Tem um conceito sobre obediência que eu acho magnânimo. Quando você entende a ordem que te é dada, não é obediência. Você está sendo simplesmente complacente, você está sendo inteligente, você está sendo lógico. Obedecer é cumprir sem entender. Olha que interessante. Eu dei uma ordem para minha filha queria largar o espanhol, estava cansada. E não vai largar, porque eu não queria ter desistido da minha época. Bom, não desisti, não tive nem chance. Mas bom, quando eu estava fazendo minha primeira graduação, estava muito cansativo para mim, 4 horas por noite, criança, menino, carro. E minha mãe falou para mim, não desista, não desista. Eu segui o conselho da minha mãe. Graças a Deus eu não desisti. Então minha filha, no futuro, ela vai entender, vai, pai, ainda bem que eu não desisti. Assim como meu mentor falou, faça 10 vezes por dia, e eu fiz. Então entenda que os mentores, eles vão dar ordens para você cumprir, porque eles já atingiram o sucesso. Esse cara é o maior matemático do mundo na atualidade. Ele me deu o comando e eu aceitei, e eu executei, e deu sucesso, funcionou. Então entenda que o mentor, ele vai dar a ordem e muitas vezes você não vai aceitar. Os livros hoje são parte da minha mentoria. Eles me ensinam a ser uma pessoa melhor. E muitas vezes eu não entendo que ordem que o Don Green está me dando, mas eu vou cumprir. Se eu pegar essas 16 leis e aplicar na minha vida, obviamente eu não vou ter a mesma vida. Eu vou ter uma outra vida baseada no resultado consequente dessas 16 leis. E se ela enriqueceu este homem e este outro aqui e muitos outros, o que será que pode fazer na minha vida? O que será que pode fazer na sua? Vamos testar. Certamente algo bom virá. Capítulo 11, ele vai falar exatamente sobre essa parte dos mentores, da onde você bebe, qual a fonte que você tira. Se você vai chegar nessa parte de mentorear alguém, então você vai ter que tirar das suas fontes. Hoje as minhas fontes estão aqui, ó. Ou os livros e está aqui nesse canal para você. Ele vai te perguntar, então, você daqui 5 anos quer ser quem? Como que você vai agir, quem que você quer ser. Então ele vai falar que você pode se basear nos próximos livros e pessoas com quem você vai conviver. Decida, escolha conviver com pessoas que vão tornar você uma pessoa melhor daqui 5 anos. E se você quiser um padrão, um paradigma, olhe 5 anos atrás. Quem você era? Com quem você se relacionou os últimos 5 anos? O que você aprendeu com eles, o que você ensinou para eles, o que você leu os últimos 5 anos. Isso tornou quem você é hoje. E você gostou? Está feliz com quem você se tornou os últimos 5 anos? Quer continuar mais 5 anos dessa forma? Ou melhor? Depende de você. Capítulo 12 sobre oportunidade. Oportunidade, então, é um cavalo doido. Aí o Laí Ribeiro vai falar que o cavalo doido é a sorte, né? Cadê o livro? Laí Ribeiro, então, vai dizer que sorte é quando a preparação encontra oportunidade. Então, ele simplesmente vai dizer que a oportunidade é você solucionar o problema de alguém. Então você tem que estar preparado para quando o problema aparecer, você ter essa solução. O que eu acho mais engraçado do Laí Ribeiro é justamente que essa parte de solucionar o problema de alguém, que está para isso, é justamente entender que o problema de alguém é uma solução. Você tem a solução para ajudar a outra pessoa. A pessoa chega com um problema para você e você não reconhece que aquilo é uma oportunidade, porque você não está preparado. Então esteja preparado para você ajudar a resolver o problema de alguém, e isso faz parte daquele objetivo que nós falamos nos primeiros capítulos. Quando você tem um objetivo em mente, essas oportunidades sempre virão. Agora, se você está vivendo o objetivo de outra pessoa, a oportunidade não vai vir para você, vai vir para outra pessoa e você que vai acabar cumprindo, porque ele só vai delegar. Fulano, execute isso. E isso é a oportunidade que foi para ele. Não foi para você, porque você não tem um objetivo. Triste, né? Vamos definir um objetivo hoje? Defina o seu objetivo.
para que você possa pegar essas oportunidades que virão para agregar valor no teu objetivo e assim você adquirir o sucesso, ajudando o outro. Olha que legal, eu gostei muito desse conceito. Eu vou ter sucesso ajudando o outro, que faz parte do meu objetivo. Nossa, bacana demais. Capítulo 13, sobre visualização, imaginar como é a conclusão desse objetivo, como é o processo para chegar desse objetivo. Essa vai uma técnica aí, meio psicológica, meio coaching, chamado Purimai, né? O Neymar, por exemplo, ele imaginava-se fazendo as jogadas do futebol e durante o jogo perguntavam para ele assim, como é que você consegue realizar aquilo? Ele, não, eu só segui o script, eu só fiz o que já tinha sido planejado na minha mente. Então você pode planejar previamente o que você vai fazer. Antes de gravar os vídeos aqui, eu sempre faço um pouquinho desse Purimai. Vou organizar minha indumentária, passar minha roupa, tomar um banho, passar um pente no cabelo. E aí eu fico pensando o que eu vou falar, como é que vai ser assim, qual vai ser a postura, qual vai ser o livro citar. Tudo tem uma organização. Então, essa questão de visualização é você focar no que você quer. É o famoso, você vai chamar sua esposa para jantar, querida, o que você quer jantar? Não sei. Quer cachorro quente? Não. Quer pizza? Não. Quer hambúrguer? Não. Tem que focar no que você quer, no que você sabe. Então, já que você não sabe, eu te levar num lugar ali, pronto, você vai comer o que tem e acabou. Aí você leva no shopping que tem de tudo e ela escolhe. Simplesmente focar no que quer. Então, essa parte de visualização é você focar no trajeto, no objetivo. Imagina que você vai sair da sua casa para o seu trabalho. Qual é o percurso que você vai fazer? Qual é o trajeto que você vai fazer? Se você imaginar fazendo aquele percurso, então esse é o processo de Purimai. É de imaginar fazendo. E nessa imaginação de fazendo, é óbvio que você vai imaginar tendo sucesso. Né? Você não vai imaginar errando. Se a sua mente está imaginando você caindo, errando e fracassando, para tudo, respira fundo e imagina de novo. Mas não, mente, eu quero pensar no sucesso, na conclusão do êxito. Eu vou lograr êxito nesse meu pensamento, nem que seja na mente, pelo amor de Deus, amigo. Vamos melhorar essa mente aí. Vamos dar uma ligadinha que a gente vai melhorar essa mente sua. Capítulo 14, pensamento, ele vai dizer que a riqueza não é o objetivo, essa é muito bacana, a riqueza é uma consequência do trajeto na conclusão desse objetivo, isso é muito legal, porque nós vivemos um mundo de abundância, tem riqueza para todo mundo, e se você não está rico é porque você não tem um objetivo, e você não está percorrendo o trajeto do objetivo, por isso que a riqueza não te alcançou. E se você persegue somente a riqueza, então você não vai alcançar nada, porque riqueza não é objetivo, ela é um trajeto. Top, já gostei. Muitas pessoas chegam aqui e você vai perguntar qual é o objetivo, vai ficar rico. Então você já entende que essa pessoa não vai ficar rico. Ela precisa de um objetivo qual para ficar rico. A riqueza, ela é abstrata, e quando você fala dessa forma, você tende a atirar para todos os lados, tende a investir em todos os cantos. Agora, quando você tem um objetivo, você coloca paixão naquilo que você está executando, o trajeto é um percurso simples, então você consegue atingir isso. No caso de causa e efeito, o pensamento é a causa que vai gerar o efeito, que é a consequência. Então essa consequência seria atingir o teu objetivo e você imaginou-se fazendo aquilo, então você vai conseguir chegar lá. É mais ou menos isso. Capítulo 15 vai falar da equação do sucesso. Essa eu gostei, porque ele vai falar que paixão mais talento, ou seja, você faz aquilo que você gosta, tem prazer naquilo que você que gosta, então você tem uma paixão. E você tem um talento para fazer aquilo, você executa aquilo com maestria, porque você se preparou. O talento aqui, não vamos colocar algo que você nasceu com aquilo. Você se preparou para fazer aquilo. Então, por exemplo, você quer ser um advogado, você fez a graduação, você se especializou naquilo, você gosta de fazer aquilo, você gosta de ajudar as pessoas a resolver os problemas jurídicos dela. Então você tem paixão mais talento. E isso você vai multiplicar pelo número de pessoas associadas ao que você faz. Então, quanto mais conexões você tiver com pessoas que agregam valor no teu objetivo, não é qualquer um, são pessoas, porque as pessoas pensam que conexão é você conhecer gente rica que vai te dar o que você quer. Não é assim. Conexões são pessoas que você vai suprir. Então, se você é um advogado, para você ser um advogado de sucesso, você tem que resolver causas de muitas pessoas. E essas associações, de repente, não são de pessoas as quais vão só te valorizar. Você vai valorizar elas. E dentro desses vão ter aqueles que se despontam. Mas a ideia é que você ajude eles. Mais fé, paixão mais talento, multiplicado pela quantidade de associações, mais fé. Essa fé é crença em si e na capacidade que você tem de executar. É entender que você é um bom profissional. Fé é entender o tanto que você sabe que você está apto a executar o teu trabalho na vida de outra pessoa. Eu achei muito legal. Então o sucesso vai ser essa matemática aí. Capítulo 16, perseverança e paixão, amei. Ele vai dizer que não adianta você saber, me deu uma paulada aqui, você tem que fazer, porque ele vai falar, por exemplo, que não adianta você ler 1000 livros. Olha, só foca 1000 livros, já estamos chegando nos 400 aí, até o final do ano, né? Falta 3 livros para os 400. Ler 1000 livros vai te tornar inteligência. Inteligência é boa, mas o sucesso ele vem justamente da busca pelo teu objetivo. Isso aí me pegou, hein? Se eu não estiver em prol do meu objetivo, não adianta ler 1000 livros, porque eu não vou alcançar sucesso. O sucesso é o caminho para o qual você chega no objetivo. Então, não adianta só ler. Então, entenda que nós temos que colocar em prática.
Eu falei nesse livro aqui, na trilogia do Monge Executivo, ao qual no primeiro livro ele aprendeu tudo o que ele tinha que fazer sobre liderança e ele não aplicou nada. Então veio o terceiro livro, ele já sabia o que tinha que fazer, ele deu uma aula para todo mundo do que tinha que ser feito, mas ele não fez. Então no terceiro livro, quando ele aplica, ele vê, nossa, como eu perdi tempo sabendo o que era correto e não tendo feito. Olha só, estou dando um exemplo para você, hein? Ele fez isso na vida dele e entendeu que tem que colocar em prática. Então você coloca em prática na sua vida também. Você sabe o que é certo. Sabe aquele refri que você toma e sabe que engorda e você quer emagrecer e você não pode tomar e você continua tomando? É aqui que ele entra. São dissonâncias cognitivas. Nós falamos disso no livro do Laí Ribeiro. Se você sabe que é errado e continua executando, então você tem um problema neurológico, né? Um problema mental. Porque você sabe que está errado e está fazendo, então onde você vai chegar com isso? E aqui eu estou te falando que é certo para fazer. Se você fizer, você alcança. O último capítulo, então, ele vai falar sobre legado, ele vai contar um pouco da história do Napoleon Hill com o Andrew Carnegie, justamente como ele começou, como é que eles cresceram, como é que eles desenvolveram. Eu vou deixar essa história para falar na biografia do Napoleon Hill. Mas a ideia, então, é que você invista conscientemente, aqui eu vou deixar um extra nós, leitores. Investir é você entender que as coisas possuem valor. A sua família é o bem mais precioso que você tem, e você deve investir tempo na sua família. As pessoas investem tempo no trabalho, investem tempo no objetivo para buscar o seu sonho, investe tempo na sua riqueza, no encontro dessa riqueza. Tempo você deve investir na família. O tempo é o bem mais precioso que você tem, então você deve investir no bem mais precioso que você tem. No trabalho, você vai investir a sua paixão, e na sua mente você vai investir dinheiro. Olha que legal. Vamos lá. Na família você vai investir o seu tempo. Na tua mente você vai investir recurso, cursos, livros, estudos. Eu estou te dando de graça aqui, olha como eu sou legal, obrigado para mim aí, ó. E no trabalho você vai investir paixão. Quando o trabalho gera sucesso? Quando você é apaixonado pelo que você faz. Se você é apaixonado pelo que você faz, você trata bem o cliente, você trata bem os seus colegas, você trata bem o teu chefe, você fica um pouco além, um pouco antes, tá tudo bom, porque você sempre quer melhorar, você tem novas ideias, novos insights, novas perspectivas. Essa paixão é fazer aquilo que você gosta. Então, trabalho, você investe paixão. Na família, você investe tempo. E na tua mente, você investe recurso. Top! Fechou com chave de ouro. Gostei demais. Mais uma leitura aí, Napoleon Hill, Don Green, justamente rico através do ensino da riqueza de um outro livro. Muito obrigado por essa leitura. Espero que você aplique isso na sua vida e transforme muito mais. Escreve aqui nos comentários quando você ficar rico. Estou milionário graças ao que eu aprendi aqui. Até o próximo livro.